Pessoal, bom dia a todos. Vamos à nossa aula síncrona da disciplina de Estrutura de Dados 2. Hoje a gente vai dar andamento no nosso estudo sobre grafos. Na nossa aula da semana passada, na síncrona, a gente fez a apresentação dos trabalhos, então a gente teve os seminários ali, então a gente fez aqui a apresentação, foi um pouco rápido, né? E na sexta-feira a gente começou a fazer a introdução sobre grafos. Então a gente teve alguns colegas que participaram. Então, para quem não viu a aula, quem não viu o conteúdo aqui, dentro da semana 14, a síncrona aqui, a gente tem aqui o nosso link da aula aqui que a gente fez, né? Então, tá a gravação da nossa aula. Coloquei uma aula complementar aqui de um professor lá da USP, da Unifesp, que dá essa introdução básica de grafos. E tem aqui um vídeo aqui do Nerdologia que dá uma ilustração aí de aplicações de grafos sobre a parte de graus e 2 visualizadores online aqui de grafo, que vai ajudar a gente a entender e fazer algumas simulações, fazer alguns desenhos, ao invés de ficar fazendo na mão, né? Então, eu só vou dar uma repassada rapidinho aqui naquilo que a gente viu na aula assíncrona, bem 5 minutos aqui, para que a gente consiga dar sequência, que hoje vai ser o objetivo de a gente fazer a implementação. No ano passado, quando a gente estava trabalhando na disciplina de linguagem, a gente até fez um trabalho conjunto, né, com o professor Peterson sobre grafos, e hoje a gente vai avançar aí na parte de implementação, programação. Então, a gente vai ficar com essa parte pronta e a gente vai começar a ver alguns algoritmos. Então, a gente viu que grafos é uma forma de fazer uma abstração de alguns problemas. Então, eu tenho um conjunto de objetos aí que a gente chama de vértices e eles se conectam de alguma maneira. E para que a gente consiga realizar uma modelagem dessa abstração de conexão de objetos, a gente utiliza grafos. E aí a gente consegue ver se um objeto está conectado ao outro, que nível que está. Mostrei o exemplo do Facebook, do LinkedIn, a gente tem diversas aplicações, desde a área de comunicação, elétrica, circuitos, da área de biologia, genética lá, interação entre genes, tudo isso a gente consegue realizar a aplicação de grafos, né? Então, a gente vê os grafos aí como as bolinhas, como um conjunto de bolinhas e suas ligações. Então, as bolinhas aqui são os vértices, que denotam algum tipo de objeto que a gente quer estabelecer alguma relação. Então, a gente tem os V's, que são os vértices, ou vertex em inglês, e os Z's, que são as edges, ou as arestas aí, as nossas pontas. É uma ferramenta de modelagem, e aí a gente viu algumas terminologias, né? Então, a gente viu vértice, a gente viu o conceito de grau. O grau é o número de arestas que a gente tem incidência em um determinado vértice, quando todos vértices que a gente tem o mesmo grau, a gente chama ele de grafo regular aqui, e a ordem de um grafo é o número de vértices que ele tem. Então, isso vai diretamente para aquele conceito que a gente viu lá em matriz, né? Então, a gente fala, ó, qual que é a ordem da matriz? É 3, então a matriz é 3 por 3. Qual que é a ordem do grafo? É 3, quer dizer que eu tenho 3 vértices. Para me representar um grafo de 3 vértices, eu preciso utilizar uma matriz de ordem 3 também. Isso aí em uma das representações, né? E a gente viu que tem diferentes tipos de representação. As mais utilizadas são as matrizes de adjacência e lista de adjacência, que vão olhar o quê? Se eu tenho uma interação do vértice 3 com o vértice 4, então lá na minha matriz, 3, 4 aqui, eu vou colocar o valor 1. Então, vou ter a minha matriz, 0 é ela inteirinha, e aonde eu tiver essa adjacência, eu marco com 1. Então, basicamente, isso a gente viu, está detalhado lá na aula assíncrona. Um grafo ele pode ser ponderado, ou seja, ter um peso na ligação entre dois objetos, que vai ser o custo para que eu consiga alcançar esse outro objeto. O que é o grafo ponderado? Eu posso denotar que cada objeto aí, cada vértice que eu tenho seja uma cidade, eu quero denotar a distância ou o custo para poder atingir essa outra cidade. Ou se for ponto de rede, qual que é o custo, qual que é a distância, qual que é a latência para poder atingir. E aí eu quero achar qual que é o melhor caminho, ou se eu tenho alcance a um determinado caminho. Então, grafos são amplamente utilizados nesse tipo de modelagem. Quando é um dígrafo aqui, que é um grafo direcionado, então eu falo aqui que eu tenho adjacência de 1 para 2, mas não de 2 para 1 direto. Então, é esse sentido de ligação. Também a gente viu na última aula. A gente pode fazer a modelagem também a partir da matriz de incidência, que aí eu vou olhar para as minhas arestas, para as conexões, e vou olhar uma determinada conexão, em quais vértices, ou seja, em quais objetos ela está realizando a incidência. Então, cada ligação que eu tenho aqui, ó, cada E, que é o edge, ou a aresta aqui, eu nomeio ela E1, E2, E3, E4. E aí, aqui eu coloco as minhas arestas nas colunas e os meus vértices nas linhas.
Então, E1 está incidindo de 1 para 2, ó, de 1 para 2. E2 está incidindo de 1 para 3. Então, a gente está olhando para incidência. É uma ferramenta de modelagem menos utilizada se comparada à matriz de adjacência e lista de adjacência. Mas, como eu citei também na aula anterior, a gente pode ter problemas específicos desse tipo de aplicação. Na matriz de incidência, se for um dígrafo, a origem é 1, o destino é -1. Então, aqui o E1 está saindo de 1 para 3. O E1 está saindo de 1 para 3. Origem 1, destino -1. Dígrafo é aquele grafo direcionado. Joia? Na lista de adjacência, que é a ferramenta de modelagem que permite a gente ter a gente consegue ter uma flexibilidade maior, porque eu vou conseguir crescer a minha estrutura em memória de acordo com a demanda. Lá na matriz, se eu tiver uma estrutura lá que eu vou armazenar no máximo 10 vértices, eu vou ter que ter uma estrutura 10 por 10. No máximo 100 vértices, eu vou ter que ter uma matriz 100%. Aqui eu só vou ter um vetor de tamanho máximo n, que a gente vai ter, eu posso realocar se eu precisar, e a gente vai ter uma lista em cada índice aqui do meu vetor, onde cada posição aqui ele vai representar um determinado objeto. Então, se eu tenho um aqui, eu vou ter a lista de adjacências de 1, que no caso são o 3. No 2, eu tenho a lista de adjacências do 2, que é o 3 e o 2, assim por diante. Se for um grafo direcionado, eu só tenho adjacência de 1 para 3, não tem de 3 para 1. De 2 para 3, mas não tem de 3 para 2. Então, ó, o 2 tem com o 3 e tem com o 5. Agora, o 3 só tem com o 5, porque ele não tem adjacência com 2, como seria aqui no gráfico não direcionado. Joia? Então, tudo isso a gente viu na aula passada. E a gente viu que a implementação vai consumir menos espaço, vai ser baseada em lista. Na implementação baseada em matriz, a gente vai ter uma complexidade basicamente O de V ao quadrado, isso de espaço, ou seja, consumo de espaço. Então, a lista de adjacência ela vai consumir menos espaço. Isso é importante, como eu falei, cai na pré-prova, cai na prova, cai em questão de concurso, então é importante saber isso aqui. E aí ficou essa atividade de representação na última aula aqui, que a gente tinha que fazer a representação desses dois grafos aqui, em matriz de adjacência, matriz de incidência e lista de adjacência. Aqui é um grafo não direcionado, aqui é um grafo direcionado. Então, ficou essas duas atividades aí para poder ser desenvolvida, beleza? Se alguém ficou com alguma dúvida, não conseguiu fazer ela aqui, teve algum problema, essa parte de representação é importante também, porque cai bastante em questão de prova, concurso, ó, dado esse gráfico, qual a representação? Dada essa matriz, qual que é o gráfico correto? Isso cai na prova, cai na pré-prova, então é importante fazer aí. Vou pegar aqui, não vou fazer inteiro aqui por questão de tempo, mas eu vou usar a dica que eu tinha dado para vocês, né? Usar o Excel, que fica mais fácil para a gente poder trabalhar. Se eu não me engano, eu tenho até pronto para poder mostrar, para adiantar a nossa vida. Eu digo esse que é o exercício 1. E aí fica melhor para a gente poder visualizar aqui, ó. Já tem sim, ó. Aqui, ó, o primeiro. Então, pegando aqui, ó. Primeiro, a gente colocando aqui a nossa matriz de adjacência. Então, a minha matriz de adjacência, ela vai ter vértice por vértice de tamanho. Então, ela vai ser da mesma ordem do grafo. Qual que é a ordem desse grafo? 5. Qual que é a ordem da matriz? 5. Então, tem uma matriz 5 por 5. Zera ela inteira, e aí a gente vai colocar as adjacências. Muito simples, ó. Tem de 1 com 2, ó. Tem de 1 com 2. E também tem de 2 com 1. Por quê? Porque é um grafo não direcionado. E aí é tranquilo, né? Só marcar igual a batalha naval, que onde tem adjacência, marca com 1. Na matriz de incidência, como que funciona? Eu vou olhar aqui para as minhas arestas, ou seja, E1, E2, E3, ó, o E1. Então, aqui, os meus edges, né, minhas pontes ou arestas aqui, estão nas colunas e as linhas são aqui os nossos vértices. Então, o E1 está incidindo de 1 para 2, ó, de 1 para 2. O E2, de 1 para 4, ó, o E2, de 1 para 4. Então, a gente tem ali, e aí eu consigo ter essa ligação, né? No caso aqui, que representa um grafo não direcionado. E se for uma lista aqui, ó, eu tenho aqui um vetor que vai representar a quantidade de vértices que eu tenho, e aí eu vou colocar quais adjacências. Ó, 1 tem adjacência com 2 com 4, ó, 1 tem adjacência com 2 com 4. O 2 tem adjacência com 1, com 3 e com 5.
com 3, com 1 e com 5. Ah, qual que é a ordem? Vai ficar 1, 3, 5, 1, 5, 3, 5, 3, 1? Não importa. Normalmente, conforme você vai estabelecendo a adjacência, você vai jogando dentro de uma lista, não precisa ordenar. Se você precisar fazer uma busca mais rápida aí para poder verificar a adjacência, a gente pode melhorar esse processo, aí a gente pode manter dentro de uma lista ordenada. Então, isso aqui, ó, não é um vetor, isso aqui é uma lista, ó. Aqui é um vetor e aqui é a lista. Tranquilo, né? E agora o B, a diferença que a gente tem é o quê? É um dígrafo, ou seja, um grafo direcionado. Então, aqui na matriz de adjacência, ó, reparem, ó, eu tenho adjacência de 1 com 4, mas não tem de 4 com 1, ó. Tem adjacência de 1 com o 4, mas do 4 eu não tenho com 1. Eu tenho adjacência de 1 com 2. Ó, tem adjacência de 1 com 2, mas não tem adjacência de 2 com 1. Então, é um dígrafo. Ah, e se for uma matriz de incidência? Vou olhar aqui para os meus edges, minhas arestas. Ó, o E1. O E1 aqui, ó, ele sai de 1 para 2. Então, origem 1, destino menos 1. Então, quer dizer que eu consigo ter uma ligação do vértice 1 para o vértice 2, mas não de 2 para 1 de forma direta, né? De forma indireta que a gente consegue. E na lista, a única diferença que a gente vai colocar aí só para um lado, né? Ó, 1 tem adjacência com o 2 e com 4. Com 2 e com 4. O 2 tem adjacência só com 4. Ah, mas e essa ligação com 1? É só o 1 que tem com o 2. É só no caminho da seta, né? Só de uma via aqui. Ó, o 2 tem com 4. Tranquilo aqui a representação, né? E aí, como eu falei, o que é importante? Conseguir olhar aqui um grafo, realizar a representação e olhar uma representação e conseguir voltar para o grafo. Esse é um ponto que vocês são bastante cobrados nesse sentido. Joia? Dando sequência aqui agora, a gente vai ver a parte da implementação. Então, a gente vai estruturar aqui o nosso grafo. Vamos criar o nosso tipo abstrato do grafo, ou a nossa classe aqui, né? No caso que a gente está em C, então é um tipo abstrato de dado. A gente vai criar o nosso struct e a gente vai inicializar ele. Inicializar, basicamente, a gente vai zerar a nossa matriz. A gente vai fazer a implementação com matriz de adjacência. Ah, posso fazer com lista? Pode. Depois aí a gente tem um trabalhinho final, o último trabalho prático aí, que é pegar essa implementação que a gente fez aqui, pelo menos a parte básica, com matriz e fazer ela com lista. Então, mudar o nosso tipo abstrato de dados aí. Qual que é melhor? Como eu falei, depende da aplicação. Se a gente tiver um grafo que ele tem muitas conexões, eu preciso acessar, preciso fazer muitas consultas nele, no caso que a matriz de adjacência ela vai ser melhor, que eu vou ter um acesso mais rápido. Se eu tiver um grafo que ele é muito grande, eu tenho muitos vértices ali e ele não é muito denso, eu vou precisar de uma estrutura muito grande para representar e ele não vai ter muitas conexões, então não vai justificar isso. E se eu não tiver muito acesso, aí compensa lá a lista, né? A lista, a vantagem dela é crescer conforme a gente precisar. Então, nessa representação que a gente vai fazer aqui, ó, mais uma vez, em questão de espaço, ela vai gastar V ao quadrado de espaço. A complexidade de espaço é O de V ao quadrado. Isso aqui é de espaço. Quanto espaço vai gastar? Então, V é vértice. Se eu tiver 10, 10 por 10. Se eu tiver 100, 100 por 100. Beleza? Então, vai ser dessa maneira. Para o acesso, como a gente está trabalhando com a nossa matriz aqui, a gente vai ter complexidade O de 1. Ou seja, vou precisar de uma operação para poder acessar uma determinada posição do gráfico. Por quê? Ah, eu quero verificar se o 3 tem adjacência com 1. Se o objeto 3 que tem adjacência com 1. É só eu ir lá no índice da matriz, né? 3, 1 e verifico lá, tá 0 ou 1, ou qual que é o peso associado àquela posição. Então, a gente consegue um acesso direto aí. Então, e para processamento aqui, ou seja, para poder percorrer ele inteiro, vai ser de O de V ao quadrado. Então, a complexidade de acesso é O de 1, de espaço é O de V ao quadrado, e de O de V aqui, eu estou falando de vértice, mas é O de N, viu? É O de N ao quadrado, que é O de 1, e aqui O de N ao quadrado também, para a gente poder realizar o processamento. Então, aqui a gente tem esse curso para poder acessar. A primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso struct. Então, a gente vai criar um struct aí, que a gente vai chamar de tgrafo aí. O nosso grafo, basicamente, vai ser representado por uma matriz, e dentro do nosso tgrafo aí, a gente deixa uma variável inteira aí, que a gente vai chamar de aresta aí, arestas, né? Só para a gente poder saber, a gente dá um get ali, saber quantas arestas a gente tem, ou quantas conexões a gente vai ter. Então, cada conexão que a gente tiver, a gente vai conseguir um acesso rápido a essa informação. Então, só para adiantar a nossa vida aí, né? Vamos lá no Dev e vamos começar a construir a nossa estrutura. Vamos fazendo juntos aí. Então, primeiro, include stdio.h.
A gente não vai trabalhar a colocação agora, então não precisa do stdlib. Então, vamos criar o nosso struct, né? Vamos fazer o typedef, né? Para facilitar a nossa vida. Typedef, struct, aí aqui a gente vai ter o nosso tgraph, que vai ser o nosso tipo grafo. O que a gente vai ter dentro do nosso grafo? A gente vai ter uma matriz, aí essa matriz aí que vai ser propriamente dito o nosso grafo. E qual vai ser o tamanho dele? A gente pode setar um tamanho máximo aí, né? Vamos fazer um define aqui, ó. E vamos fazer um define e colocar o tamanho máximo aí de 10 aqui no momento. Então, toda vez que eu referenciar um máximo aqui, que eu tenho, ele vai substituir por 10. Então, a gente vai ter uma matriz 10 por 10, para a gente poder ilustrar aqui. E a gente vai ter aí uma variável, um atributo arestas, só para a gente poder saber quantas arestas a gente tem. Arestas são as ligações. Então, a gente vai ter uma quantidade máxima de objetos, e para cada conexão que eu colocar ali, a gente vai conseguir ver essa quantidade máxima de arestas. Beleza? Então, isso aqui que a gente vai ter. Esse aqui é o nosso struct. A primeira coisa que a gente precisa fazer aqui vai ser inicializar. Lembra lá? Eu vou representar aqui com matriz de adjacência. Então, o que eu faço? Zero tudo, e na hora de inserir aqui, a gente marca com 1. Então, é bem tranquilo, né? Então, vamos criar um void aqui, ó. Inicializa, que a gente vai receber o nosso grafo, né? Tgrafo, como a gente vai alterar com passagem para por referência. Nosso grafo G aqui. Como a gente vai percorrer a matriz, né? A gente vai precisar do nosso I e J e aqueles dois fors que a gente faz sempre, ó. Deixa eu pegar esse começo aqui e colocar no chat, fica mais fácil para acompanhar. For para o meu I saindo de 0, enquanto meu I for menor que a quantidade de elementos que eu tenho. Qual que é a quantidade de elementos que eu tenho? Vai ser o max, né? Que a gente vai limitar. I mais. A gente tem o for do I, vamos fazer o for do J. For para o meu J saindo de 0, enquanto o meu J for menor que a quantidade de elementos que é max. J mais. Nossa matriz é quadrada, né? É max por max. O que a gente vai fazer no inicializa? Pegar esse grafo nosso inteiro e zerar. Então, a gente vai pegar esse grafo. No caso aqui, o grafo nosso, aqui a gente recebeu o tgrafo, né? Então, vai ter que ser o quê? G, e aí eu vou acessar o meu grafo. Grafo é a matriz, né? Qual posição? Posição de J. Recebe 0. Então, só isso aqui, ó, a gente já zerou. E aí, depois que eu sair também, como a gente vai guardar o número de arestas aqui, ó, a gente tem que fazer a quantidade de arestas também zerar, ó. Quantidade de arestas também é zero. Isso aqui é fora do for, viu? Fora dos dois fors. Então, esse inicializa nosso aqui, o que ele faz? Percorre a nossa matriz e vai zerar ele. Simplesmente isso. Então, é bem tranquilo, né? Só coloquei essa quebra de linha aqui. Se quiser abrir e fechar a chave do for, pode, mas não precisa. Vamos colocar aqui, ó, criar uma pastinha para a gente trabalhar com grafos, né? Vou salvar com ponto C aqui. Grafo. Vai ter o nosso arquivo do grafo aqui. Beleza. A gente já tem aqui o nosso... Já criamos o struct do nosso grafo. Já criamos o nosso inicializa. Agora a gente vai ver como colocar uma adjacência, né? Então, o que é adjacência? É quando eu tenho ali dois objetos e eu quero estabelecer a ligação entre esses dois objetos. A gente está colocando o nosso grafo aqui, ó, como um valor, um inteiro aqui. Mas o meu grafo poderia ser do tipo ter dado, por exemplo. E aí eu colocar qualquer coisa, eu posso colocar... desculpe. O que a gente está armazenando lá, em cada posição do grafo, eu estou armazenando como inteiro, mas eu poderia armazenar um struct, eu poderia armazenar um nome em cada posição da minha matriz, qualquer coisa. Então, é bem tranquilo essa parte, né? Então, ao invés da gente simplesmente colocar 0 ou 1 ali, eu posso ter ali um struct, que aí vai denotar algum tipo de informação que eu vou associar ali. Então, eu posso associar ali, além ali de simplesmente existir um caminho, eu posso associar uma distância, um peso, algum tipo de informação dentro dessa aresta, dentro dessa conexão que a gente vai ter. Beleza? E a informação que eu tenho em cada grafo, que a gente está trabalhando com um grafo ali, os índices ali, eles estão representando algum tipo de informação. Então, o que é o objeto 1? O que é o índice 1 ali? Ele pode representar uma cidade. Então, eu posso ter um vetor que na posição 1, ele vai ter informação do que representa o objeto 1.
o vértice 1, beleza? Então, a gente pode ter esse tipo de informação. Aí a gente denota e faz, a gente faz a abstração que a gente precisar. Então, o inserir vai ser o quê? Estabelecer a conexão entre dois objetos. Então, a gente vai criar tipo void, a gente só vai colocar 0 ou 1, ali, que a gente já fechou tudo, né? Então, aqui, o inserir, não vou colocar inserir, não, vou colocar add aresta, beleza? A gente vai adicionar uma aresta, ou adicionar ligação, ou adicionar ponte, não sei o que vocês acham que fica melhor. A gente vai colocar uma aresta aí, beleza? Entre dois objetos, vou ligar dois objetos, joia? Então, a gente vai receber aí o nosso grafo, né? Nosso tipo grafo. E a gente vai ter que receber o quê? Essa aresta aí, ela vai conectar quem? Aí eu tenho que receber a origem, né? E a gente tem que pensar, esse grafo nosso, ele vai ser um grafo direcionado ou não direcionado? Se ele for direcionado, eu só vou estabelecer conexão da origem para o destino. Se ele for não direcionado, eu vou estabelecer nas duas vias. Vamos criar aqui um grafo direcionado, que para a gente fazer alguns algoritmos aqui fica mais interessante o resultado. Beleza? Então, ó, então a gente vai ter a origem e o destino. Para poder adicionar aqui, então, o que a gente vai fazer? Vou fazer com que o meu grafo aqui, na posição da origem para o destino, receba o quê? Ó, se eu quero estabelecer a conexão, vai receber um. E vou aumentar aqui as minhas arestas, ó, arestas mais. Então, aqui o nosso inserir aqui, ó, insere aresta. Ele está conectando o quê? Conecta ele vai conectar vértice, beleza? Então, a add aresta vai fazer isso aqui. E a gente pode, logicamente, além de adicionar, né? Deixa eu colocar aqui o add aqui. Esse comentário. Ó, o comentário quebrou aí, só cuidado na hora de copiar. A gente tem que fazer um remover também, né? Então, vamos fazer um remover, que aí a gente já começa a ver aqui, ó. Remove aresta. E aí, para poder remover, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai receber o grafo, da onde para onde que eu vou remover, né? Da origem para o destino. Tudo igual, né, na verdade. A diferença que a gente tem aqui é que, ao invés, quando eu vou remover, eu vou colocar 0, né? E quantidade de arestas menos. Só isso aqui. Beleza. Então, a gente já tem a nossa estrutura. Na hora que inicializa, já zera. Consigo adicionar uma aresta, consigo remover uma aresta, então a gente vai conseguir fazer uma ferramenta de modelagem aí. E agora, o que a gente precisa fazer? Ter algo para poder printar, para poder enxergar o grafo. Printar o grafo é o quê? Basicamente, a gente printar a nossa matriz. Então, não tem muito erro, né? A gente vai só escrever a nossa matriz aí. Percorrer, for de I, for de J. Só que para que a gente consiga visualizar lá o identificador das colunas, o identificador da linha, sabe? Eu criei aqui, eu acho que eu até tinha passado para vocês no ano passado, essa funçãozinha aqui, ó. Na verdade, o print grafo aqui, que a gente vai receber o nosso grafo, passagem parando por valor mesmo, que não vai alterar, eu só estou dando um espaçamento aqui, depois printando aqui, em cima, nas colunas, o identificador de cada posição, então é o meu I aqui, está na quantidade máxima. Lembrando aqui, %D inteiro, esse 3D não tem nada a ver com 3D, não, com dimensão 3D. Quer dizer que eu só vou dar um espaçamento de 3. Então, para cada valor inteiro, eu vou dar um espaçamento de 3 dígitos, beleza? É só isso. Então, se eu colocar o valor 10, ele vai reservar um valor 1, 0. Um espaço, né? 1, 0. Isso aqui é só espaçamento. Quebra a linha aqui. Depois, aqui, a gente vai printar realmente aqui as nossas posições, né? Meu grafo na posição IJ. E para cada coluna ali que eu estou printando, eu também estou dando um espaçamento. E eu estou printando ali no começo ali o identificador. Então, o identificador de linha. E vamos colocar identificador de linha. Esse aqui mostra o identificador da coluna. Então, beleza? Mostra o identificador de linha, mostra o identificador da coluna. Vou colocar aqui também no chat, ó. Vai dar para ver inteirinho. E agora a gente já tem a nossa função de printar. Então, já criou o nosso struct, a gente já consegue inserir uma aresta, remover uma aresta, a gente já vai conseguir visualizar. E agora é só a gente fazer o quê? Para a gente ver funcionar, né? A gente
vamos fazer aquele menuzinho que a gente está acostumado a fazer. Então, só para adiantar a vida aqui, ó, deixa eu pegar uma parte do menu aqui. Aquele menu, a opção, a gente vai trabalhar com dígrafo, né? A gente pode inserir, pode remover. Deixa eu fechar aqui. Esse aqui é o fim do menu. Aí eu vou ler, né? Ah, não, falta o zero, né? Deixa eu colocar aqui o printf 0 também, o zero para a gente poder sair. Printf 0, sair. E aí a gente faz o nosso... vamos fazer o nosso scanf aqui para a gente poder ler o OP, né? Porcento de vírgula, e comercial OP. A gente já tem o nosso menuzinho. Deixa eu colocar o menu aqui para adiantar a nossa vida, né? Senão a gente fica muito tempo parado aqui. E agora a gente vai... vamos criar lá o nosso main, né? Agora a gente pode criar o nosso main. Tranquilo? Ó, vamos criar o nosso main. No nosso main, a gente vai ter que ter a nossa variável aí, do tipo tgrafo, né? Tgrafo. E a gente vai criar os nossos grafos. Posso criar grafo 1, grafo 2, vou chamar ele de G1 aí, né? Vai ser o meu grafo 1. A gente pode ter vários grafos que a gente vai representar. Beleza? A gente tem que inicializar, né? Inicializa, passagem parâmetro por referência, que ele vai receber, ele vai operar lá dentro do nosso struct aí. Então, vou alterar aqui o meu grafo. A gente vai precisar ficar trabalhando no menu, né? Então, a gente vai precisar receber as opções do menu. Vou precisar do meu OP aqui. A gente vai precisar receber também a origem e o destino, lembra? Então, vou criar uma variável aqui. Origem e destino, beleza? Que é o O e o D que a gente vai passar para lá. Esse origem e destino a gente vai passar para o nosso O e D lá. Beleza, por enquanto é isso aqui. Então, a gente já inicializou. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos entrar dentro de um do while ali, para poder ficar visualizando ali, para poder ver as opções, né? É aquele do while que a gente já está acostumado a fazer. Então, a gente vai ficar aí dentro de um do while, enquanto o quê? Enquanto o AP for diferente de 0. Então, enquanto o AP for diferente de 0, o que a gente vai fazer? Deixa eu colocar o int aqui o main aqui no chat também. Ó, o que a gente vai fazer? Primeira coisa é chamar o menu, né? Então, a gente vai pegar e ver o menu. Se a gente quiser ficar mostrando o nosso grafo no começo, lá, sempre atualizando, a gente pode. Ou, porque a gente não pôs uma opção aqui para poder ver, né? Visualizar o grafo aqui. Ou melhor, vamos ficar mostrando ele aqui, ó. Vamos colocar um printf. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui vai ficar... A gente mostra o grafo e embaixo mostra o menu. Melhor, né? Vamos mostrar o grafo e depois o menu, ó. Ó, grafo. Vou colocar um /n para ele pular a linha, né? E a gente vai querer ficar mostrando o nosso grafo. Como que eu vou mostrar o grafo? A gente já tem a função lá, print grafo, e vou passar o meu G1. Então, a gente vai ficar mostrando o nosso grafo toda hora aí. Na hora que sai do grafo, ele dá uma quebra de linha. Na hora que ele terminar o último, ele vai quebrar. Então, beleza. Então, a gente vai ficar mostrando o grafo. Então, quando rodar, ele vai estar tudo zerado. A gente insere uma adjacência, a gente vai conseguir ver todas essas adjacências. E aí, o legal, depois que a gente tem o nosso grafo, a gente vai conseguir ter algoritmos que permitem a gente verificar se eu consigo sair de uma origem e ir no destino. A gente vai conseguir ver alguns algoritmos aí de alcance, que são bem interessantes. Agora o OP, né? O OP recebe o menu, beleza. Aí eu já recebi a opção que eu quero, e agora a gente vai para o nosso switch case. Switch o quê? OP, né? E aí, de acordo com essa opção aí, do switch. De acordo com essa opção, a gente vai fazer os nossos cases, né? Case 1, o que a gente vai fazer? Case 1 é para poder adicionar um vértice. Então, preciso ler origem e destino, para a gente poder passar para a nossa função. Então, printf, origem e destino da adjacência. Então, origem e destino da conexão, ou se não, vértices para conectar, né? Acho que vamos colocar vértices para conectar, né? Vértices para conectar. Conectar, beleza. Porque o que a gente vai fazer é exatamente isso, né? Conectar. Scanf, %d, vírgula, e comercial, aí a gente vai ter origem, vírgula, e comercial, destino. Ou faltou 1% dele, que a gente lê tudo junto, né? %d é %b. Vou ler origem, vou ler o destino. Li a origem e destino, aí é só a gente chamar o nosso
Adicionar aresta, vou passar o meu G1, passagem por referência, né, que é o nosso grafo. Aonde que eu vou adicionar essa aresta? Quem que eu vou conectar, né? Lá no G1, vou conectar a minha origem no meu destino. Então, é conexão de origem com destino. Porque aqui a gente está trabalhando com um grafo direcionado, beleza? Então, aqui é tranquilo. Se a gente quiser remover, né, a gente vai ter que ler do mesmo jeito. Então, vamos aproveitar. Case 2, vértice para desconectar. Vou ler origem e destino, ao invés de remover, é o remove aresta. Ao invés de inserir, né, li origem e destino, vértice para desconectar. Então, qual a origem que eu vou desconectar do destino? Só a gente chamar o remove. E o zero ali a sair. Beleza, a gente vai ficar dentro desse loop. Quando sair do switch case, a gente dá aquele get ch para dar uma pausinha e depois dá um system CLS, só para a gente poder limpar, né? System CLS. Vou pegar o main completo agora aqui da forma que está, só para a gente poder testar e verificar se funciona, né? Acho que deu o main inteiro. Deu. Deu. Fim do main. Aí falta dar o return 0 aqui no final. Depois vocês podem colocar aí. Eu acho que deve funcionar. Vamos visualizar aqui. Vamos pegar um exemplo aqui. Até eu tenho um exemplo. Vamos pegar esse aqui, ó. Aqui é um gráfico. Não, esse aqui está muito denso. Tinha exemplo aqui. Cadê? Esse aqui, ó. Vamos pegar esse aqui para a gente poder simular ele, ó. Ó, o grafo, a gente está mostrando, ó. Aqui são os identificadores das colunas. Aqui são os identificadores das linhas, beleza? E aqui, ó, é o nosso grafo propriamente dito, beleza? Então, a gente tem um grafo aí de máximo 10, então, ele sai de identificador de 0 a 9. Então, a gente vai ter uma conexão aí, por exemplo, ó, tem conexão de 0 com 1. Então, como, ó, 0 com 1. Como vai ficar representado, ó? Vértice para conectar. Vou conectar o 0 com 1. Dou Enter aqui, ó. Quer dizer que o 0 agora está conectado com 1. Olha que legal. A gente já tem essa representação aí do nosso grafo, através de uma matriz de adjacência. O 1 está conectado com 2. Ó, o 1 está conectado com 2. Ó, agora o 1 com o 2 estão conectados. Agora o 2 está conectado com 5. Ó, o 2 está conectado com 5. O 2 está conectado com 5. Beleza? Então, o nosso print só ficou diferente para poder facilitar a nossa vida nesse ponto aí. O 5 está conectado com 3. O 5 está conectado com 3. Ó, o 5 está conectado com 3. Está funcionando. Beleza. E se eu quiser desconectar? Ó, quero desconectar o 0 do 1. Quero desconectar o 0. Vértice para conectar. Eu coloquei 2. Se eu não mudei o texto, será? 0 com 2. Será que eu não mudei o case? Vértice para conectar. O que a gente fez? Eu estou digitando 2 aqui, vértice para conectar. Ajuda a achar o erro aí, pessoal. Ou aqui que eu fiz alguma coisa errada. Ali o AP normal. 0 com 2. Está sempre pegando o mesmo valor, tá vendo? Ele não está saindo, ó. Eu digitei 0, ele está sempre pegando. Ó, não, tem uma coisa errada aqui. Vamos achar o erro. Mostra o erro aí, pessoal. Ajuda eu. Ó, o AP vai receber o retorno do menu. Já não deu return aqui, gente. Tá. Return AP. Aqui no menu, ó, eu estou lendo. E aí, como ele está pegando ali a sujeira, o AP está recebendo retorno. O retorno ali, como ele não está achando nada, ele deve estar retornando sempre 1. Porque quando ele está com sujeira, né, ele está retornando a sujeira lá, que deve ser 1. Ó. Faltou o return AP aqui, ó. Agora vamos ver aqui se funciona. Conectar o 0 com 1. Beleza. Conectar o 2 com 3. Beleza. Agora vamos desconectar.
Ah, isso é vértice para conectar. Conectar o 0 com 1. Olha lá, ó, ficou 0. Sair agora. Funcionou. Tranquilo, então. Na próxima aula, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aí um algoritmo para poder verificar se existe um caminho entre um ponto e outro. Então, a gente tem aqui um grafo, e eu quero verificar se do 0 eu consigo chegar no 4? Consigo. Do 3 eu consigo chegar no 4? Consigo. Do 4 eu consigo chegar no 2? Não. Então, através de objetos, eu vou conseguir falar, ó, saindo de um objeto, eu consigo chegar no outro? Que isso é se existe um caminho. Isso aqui é amplamente utilizado, como falei, se você tem um provedor de internet, você tem vários pontos de acesso que você vai distribuir na cidade. E aí você quer saber se de um determinado ponto você consegue conectar ao outro, você consegue servir, você tem conexão, e aí você vai conseguir visualizar isso. Ó, de um ponto eu consigo acessar o outro, mas do outro não. Então a gente consegue verificar se existe um caminho. Só para poder facilitar a nossa vida aí também, para que a gente não precise ficar digitando toda hora aí, ó, eu vou colocar duas funções aqui, e aí já vou deixar disponível para a gente, para que a gente consiga salvar os dados do gráfico. Vou colocar aqui embaixo do print gráfico, aqui, ó. Antes do menu. Duas funções. Uma é para poder salvar o gráfico, save graph, então, graph.txt, dou um F-write, salvo tudo em modo binário aqui, né? E pronto. Só para poder salvar no arquivo, beleza? E o load aqui. Então, se existir o arquivo aqui, a gente vai carregar. Senão, não vai carregar. Então, a gente pode colocar a opção de carregar e salvar, ou senão a gente coloca, toda vez que a gente for rodar aqui, ó, a gente carrega ele. Então, a gente chama o load aqui, ó. Load gráfico. Vou pegar e vou passar o comercial G1. Logicamente, aqui, ó, tem que ter o arquivo gráfico. Ah, mas e se não tiver? Vai dar erro, né? Então, a primeira vez você pode até deixar. Ou senão ele vai dar mensagem de arquivo não encontrado. Então, toda vez aqui que a gente abrir rodar o nosso main, ele vai dar um load. Toda vez que a gente for sair, que a gente pode fazer um case 0 aqui, ó. Case 0, printf, saindo. Saindo. E a gente dá um save. Opa. Save grafo, comercial, passagem fazendo referência. E o nosso break aqui. Ó, então, toda vez que a gente entrar, a gente vai carregar. Toda vez que sair, ele vai fechar. Se eu tentar rodar agora, ele vai dar um erro, né? Ó, arquivo não encontrado. Mas se aí eu pegar, vou inserir, ó, do 0 para 1. Do 0 para 1, vou pedir para sair. Saindo, salvo com sucesso. Na hora que eu rodar de novo agora, ó, olha que legal, de 0 para 1, já está aqui, ó, carregado com sucesso. Aí a gente pode até tirar esse carregado com sucesso aqui, para não ficar sujando, né? Ou senão faz ele aparecer e limpa a tela antes de mostrar o gráfico. Aqui dentro mesmo, né? Dá um sleep ali e depois limpa a tela. Mas isso aqui facilita a vida, porque a gente vai fazer alguns testes, a gente vai pegar um gráfico desse aqui. Toda hora que a gente for testar no algoritmo, a gente tem que ficar digitando ele, isso vai demorar um pouco. Beleza, pessoal? Então, o objetivo de hoje é a gente criar a estrutura básica aqui do nosso gráfico. Então, a gente já tem a estrutura do nosso gráfico baseado aqui dentro de uma matriz de adjacência. Então, a gente criou o nosso struct, o nosso tipo gráfico aqui, a gente já consegue inicializar, que é zerar. Adicionar e remover uma aresta, que é simplesmente colocar 0 ou 1 lá de origem para destino. O print aqui, que é o printar uma matriz, a gente só fez a diferença ali de colocar os identificadores. As funções de salvar e carregar, que a gente já está acostumado a fazer para facilitar. E o nosso main, o nosso menu, o nosso main aqui que está funcional. Pessoal, deu para entender? Ficou alguma dúvida aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Joia? Beleza, gente. Na sexta-feira, eu vou deixar uma atividadezinha aqui para que a gente faça. A gente não vai gravar aulas síncronas juntos aqui. Então, peguem atividade para poder fazer. Eu vou deixar algo bem tranquilinho aqui relacionado aos gráficos. Então, aqui vai ter um gráfico para poder fazer a modelagem e pode utilizar alguma ferramenta também. Não tem problema nenhum. Beleza, pessoal? Então, até a próxima aula. Não deixem de pegar o material da aula síncrona. Qualquer dúvida, estou à disposição. E a gente tem o nosso monitor também, que ele sempre está à disposição. Então, o Everton está lá e está vários dias online. O pessoal está acabando que não está procurando ele aí, mas pode ficar à disposição, beleza? Valeu, galera. Até mais. Boa semana, pessoal. Valeu.